Uma coceira. Uma coceira insuportável. Leilin sentiu que seus ossos se abriram e muitas formigas saíram rastejando por dentro. Uma sensação extremamente coceira percorria seu corpo naquele momento. Droga! E eu realmente tenho que entrar em um estado profundo de meditação sob esta condição e remodelar as runas da mente. O rosto de Leilin ficou vermelho. Ele cerrou os dentes e resistiu à vontade de arranhar seu corpo enquanto fechava os olhos. Devido ao efeito adverso ainda intenso em seu corpo, Leilin passou várias vezes mais tempo para entrar em um estado meditativo. Dentro da meditação, Leilin parecia ter chegado a um lugar. Os arredores eram um borrão acinzentado. No ar, havia muitas luzes que pareciam estrelas, iluminando esse lugar. Leilin levantou a cabeça. No ar havia 24 runas misteriosas brilhando com uma luz fluorescente que se juntou para formar um círculo. Estas foram as runas da mente que ele construiu meticulosamente durante os últimos anos. Embora estas runas mentais fossem todas construídas através de vários meios especiais, todas e cada uma das construções requeriam uma enorme quantidade de esforço e tempo. Anteriormente, Leilin havia passado mais de um ano antes que pudesse finalmente construí-los em sua mente. As runas mentais de um acólito nível 2 não podem ser consideradas consolidadas. Um acólito nível 3 tem que integrar as runas mentais juntas com base na base definida no acólito nível 2. Além disso, precisa haver um reforço do mar de consciência. Leilin também era extremamente curioso para esse estado. Agora, ele estava em um estado completamente consciente. O mar da consciência não apareceu em nenhuma parte de seu corpo. Pelo menos, o Aiship já havia usado uma varredura microscópica no nível atômico em seu corpo, mas não conseguiu encontrar nada. O cultivo da força espiritual Magi pode muito bem ter cruzado o aspecto das almas. Leilin soltou um suspiro do fundo do coração. E neste momento, o mar da consciência tinha um fenômeno. Uma camada de luz amarela de tangerina permeava continuamente a neblina embaçada e cinzenta. Não muito tempo depois, todo o mar de consciência se transformou em um amarelo tangerina brilhante. Este é o efeito do elixir reativo. Foi apenas com uma poção que pode ser espalhada no corpo, e também sei dos ingredientes de que é feito, mas que pode realmente afetar o meu mar de consciência, que é realmente misterioso. Antes que Leilin pudesse ofegar de novo, a luz amarelo tangerina imediatamente subiu para o céu, como se quisesse também tingir as 24 runas mentais com uma cor amarelo tangerina bang, e as runas da mente soltavam um brilho e rejeitavam a contaminação de um objeto estranho. Uma enorme força de impacto viajou. A visão de Leilin escureceu e ele quase desmaiou. Suprimi-lo. Leilin pediu às pressas a força de sua força espiritual, para suprimir a resistência das runas mentais pop rumo às runas da mente que ele construiu. O domínio de Leilin sobre eles não era pequeno. Alguns segundos depois, as 24 runas mentais pararam de resistir, e elas foram tingidas de amarelo tangerina sob a contaminação da luz. Os muitos padrões misteriosos apareceram na superfície das runas mentais. Esses padrões continuaram se estendendo até cobrir completamente a superfície de todas as runas da mente bang, e as 24 runas da mente finalmente se juntaram, formando uma runa ainda maior. No mar de consciência de Leilin, muitos padrões também aparecerão. E depois da presença desses padrões, o mar de consciência se tornou ainda mais resplandecente e transparente, como se estivesse sendo reforçado. Depois do reforço, como se estivesse ouvindo algum comando, a luz amarelo tangerina recuou apressadamente, desaparecendo imediatamente no mar de consciência. A grande e misteriosa runa soltou um brilho, e a consciência de Leilin foi empurrada para fora dela. Onde é este lugar? Leilin ficou confuso, liberando de repente que estava em um lugar misterioso. A área era escura como breu, sem qualquer luz. Ele queria se aproximar, mas não havia conceito de mãos, como se ele nunca tivesse tido mãos antes. Dessa maneira,
Ele flutuava no ar sem noção de tempo, mas não conseguia se mexer. Para Leilin, neste espaço, cada minuto era como uma dúzia de anos. Este sentimento poderia conduzir completamente uma pessoa sã ao longo do penhasco. Leilin estava um pouco frustrado. Não eu avancei em um acólito nível 3 ainda. Por que eu iria a este espaço? Há quanto tempo o tempo passou de repente? O coração de Leilin deu um pulo. Lasca, bebe. Uma tela azul brilhante foi projetada na frente de Leilin, embora não pudesse iluminar a escuridão. Ainda assim ele se sentia muito melhor. As varreduras descobriram que a força espiritual do anfitrião está em um estado anormal. Sob esta circunstância, o anfitrião falhará o avanço para um acólito nível 3 em 5 minutos e 23 segundos 13 horas 45 minutos depois, devido ao fracasso de todos os órgãos, a morte acontecerá. Se deseja usar o Magic Power para se livrar do status. Sim não? Sim, agora mesmo, Leilin não sentia qualquer poder mágico em seu corpo, mas o Aiship ainda podia circular, o que o deixou exultante. Obtida a confirmação do host e agora transferido o Magic Power. No processo de se livrar do status anormal, juntamente com a entonação da voz de Shape, de repente, houve um movimento estranho no espaço escuro como breu. Os olhos de Leilin se abriram. Ele percebeu que ainda estava no laboratório secreto e que pouco tempo se passou desde que ele começou. Durante o avanço para um acólito nível 3, existem cenários tão estranhos. A expressão de Leilin foi solene. Seu grau de progresso foi rápido demais. A maior parte de seu conhecimento foi obtido da biblioteca e também das simulações e conjecturas do Ayahuasca. Ele não tinha informações sobre alguns cenários de avanço para o acólito nível 3. Normalmente, quando muitos acólitos de nível 2 estão no meio do avanço, todos eles têm seus professores para explicar detalhadamente a eles. Mas eu sou infeliz. Mesmo o professor Croft não teria esperado que eu enfrentasse um avanço tão rápido. Leilin guardou muitos segredos e nunca diria a verdade. Nos olhos de Croft, ele era apenas um recém-avançado acólito de nível 2. Então por que ele lhe contaria algumas notas para prestar atenção ao avanço para um noviço de nível 3? Além disso, os livros da biblioteca estavam disponíveis normalmente. Muitas coisas continham explicações vagas. Mesmo se Leilin tivesse o Aiship, foi capaz de apagar as informações falsas. Juntamente com seus experimentos, ele não seria capaz de obter os resultados perfeitos. Isso fez com que Leilin encontrasse um fenômeno que ocorreu durante seu avanço e ele estava completamente perdido. Felizmente eu tive o Aiship desta vez, senão eu vou estar acabado. O caminho para se tornar um mago é realmente muito precário. Havia algum medo persistente no coração de Leilin. Mas isso também confirmou suas deduções. O Aiship estava com ele quando foi transportado e, por alguma razão desconhecida, fundiu-se em sua alma. Assim, quando sua alma encontrou uma normalidade e ficou isolada e sem ajuda, ele ainda podia ativar o Aiship para se livrar das influências internas do lado de fora. Então, avançando para um acólito de nível 3 não é sobre a combinação das runas da mente, nem reforçando o mar de consciência, mas sobre o espaço de escuridão que vem depois. Leilin de repente entendeu muito mais. Todos esses eram os geralmente preciosos segredos da informação que não eram anunciados pelos professores ou pela academia. Muitos acólitos sem facção geralmente morriam durante esse aspecto. BIP. A força espiritual do anfitrião tem alguma mudança e é mais animada. O anfitrião avançou para um noviço nível 3. Força espiritual aumentando, e a voz de Chip soou. Depois disso, Leilin sentiu-se tonto e sua força espiritual aumentou a uma velocidade rápida 7,27, 37,5, 9, 710,1. A força espiritual que parecia montar em um foguete aumentara continuamente. Quando o número final pulou, ele se transformou em 10,1 e finalmente se estabilizou.
Minha cabeça dói com o súbito aumento da força espiritual. No momento o corpo de Leilin ainda não pôde se adaptar à mudança. Ele tinha o nariz escorrendo e quando ele tocou a área, ele percebeu que estava sangrando pelas narinas. O aumento na força espiritual é muito rápido e o corpo não aguentou. Leilin sorriu ironicamente, mas muito em breve sua expressão mudou e barulhos ruidosos vieram de dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, a dor intensa viajou de todas as partes do corpo continuamente. Os músculos faciais de Leilin se contorceram e ele caiu na cama, como um camarão enrugado. Droga! Droga! O efeito do elixir reativo está em alta e a reação da poção começou. Leilin uivou, ai lasca! Comece a coordenar Nat com o poder mágico e se livrar dos restos do elixir. Uma camada de um halo cinza escuro de luz apareceu e flutuou em seu corpo, envolvendo todo o seu corpo. Juntamente com a cintilação do halo, grande parte do pus preto amarelado foi expurgado dos poros de Leilin, liberando um fedor agudo. Uma dúzia de minutos depois, Leilin lutou para se levantar. Ele tirou uma poção vermelha da bolsa ao lado dele e bebeu completamente antes que sua expressão mudasse para melhor. Nesse momento seu corpo estava encharcado de suor e pus, provocando um cheiro ácido, como se tivesse acabado de ser retirado dos esgotos. Leilin tentou se levantar. Seu rosto estava pálido e ele estava fraco nos joelhos. Seus olhos estavam afundados como se tivessem sido acamados com uma doença por muitos meses. Depois de abrir a porta do laboratório secreto, Leilin tocou a campainha ao lado da porta. Ling ling ling, um som nítido e penetrante soou, e viajou muito depois de um tempo. Jovem mestre. Você, poucos minutos depois, Ana trouxe 2 empregadas quando ela correu. Parecia que os lábios de Leilin estavam cobertos por suas mãos. Está bem. Me manda para o banheiro. Eu gostaria de tomar um banho. Você quer que eu chame o fitoterapeuta ou o médico? Não há necessidade. Meia hora depois, Leilin estava em uma piscina construída em mármore. A água morna fluiu sobre seu corpo, tirando a sujeira e a sujeira dele. Ana estava nua enquanto se alinhava contra Leilin. Ela usou uma toalha branca para esfregar seu corpo. Milord. Sua sopa de sangue de veado e bife. Do outro lado, Trish também estava completamente nua e suas deliciosas curvas estavam todas expostas diante dos olhos de Leilin. Ela corou, enquanto carregava uma bandeja para cima. O raio era feito de madeira e flutuava na piscina. Leilin pegou seus utensílios e comeu vorazmente. Algum tempo depois, Leilin usava um roupão solto e se reclinava em uma cadeira próxima. Suas costas inclinaram-se contra o peito de Ana e desfrutaram da sensacional abundância alegre. E a seu lado, Trish e outra linda estavam dando uma massagem a Leilin. Eles só tinham vestido algumas roupas, que eram menores que uma palma. As áreas privadas não eram cobertas, apenas fracamente discerníveis às vezes. Isso tornou ainda mais embaraçoso, mas sedutor. Trish e a outra empregada eram apenas filhas de fazendeiros e tinham labutado nas fazendas desde que eram jovens. Eles tinham uma camada de calhos nas mãos mesmo. No entanto, eles eram extremamente jovens e suas figuras esbeltas eram lindas. Seus corpos irradiavam a vibração da juventude. Comparado com Ana, era uma espécie de sabor selvagem. No entanto, neste momento, Leilin não tinha nenhum interesse em participar de uma intensa disputa com eles. Em vez disso, ele sentiu um pouco traumático sobre o avanço hoje.